gente vai dar continuidade na eletrodinâmica, agora tratando dos receptores. Até aqui, a gente trabalhou com circuitos, com resistores, né? O primeiro elemento que a gente trabalhou foi o resistor. Trabalhamos com corrente, aprendemos a calcular corrente, divisão de corrente, ponte de Wheatstone e tudo aquilo que a gente já viu. Aí, numa segunda etapa, a gente entrou nos geradores, só teoria. Falamos de gerador real, falamos de resistência interna, falamos de equação de gerador, falamos de corrente de curto-circuito, tudo aquilo que a gente discutiu no último encontro. E aí, a gente vai continuar falando de mais um elemento de um circuito. Os circuitos mais comuns que a gente tem de vestibular, eles são formados por um gerador e resistores. Isso é o que provavelmente você vai encontrar na tua frente. Circuito, gerador, resistor. Para calcular corrente, aquilo que o Enem gosta muito, né? Só que quando o exercício é um pouco mais complicado, ele vai introduzir um terceiro elemento no circuito. Então eu tenho um gerador, que é quem gera DDP, U igual a E menos RI, não é mesmo? Tem o resistor, que pega a DDP e esquenta, faz URI, né? Então eu tenho, para gerador, vamos lembrar aqui, ó. Vou fazer um pré-aula. Lembrar. No nosso circuito, eu tenho um elemento, que é o gerador. O gerador, ele produz, vamos colocar aqui um circuitinho bem tosco. Aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui um resistorzinho, tá? Pronto. Então, o nosso gerador, ele tem como função fornecer para o resistor um U, que nós vamos chamar de U útil. Né? A aula da último encontro que a gente teve ensinou a gente que o U do gerador, ele é um U útil porque tem uma parte que é dissipada lá dentro. Se o gerador for um gerador real, o U útil que ele dá para mim é igual a E menos RI. Não é mesmo? Na aula de geradores, a gente também aprendeu que o rendimento do gerador é U sobre E. Tá? U sobre E vezes 100, né? Porque daí a gente transforma em porcentagem. Faz sentido, não faz? O U é o que ele dá. O E é aquela força chamada força eletromotriz, que é a DDP gerada. Ela é gerada. Percebe que a gerada não é igual a útil? Tá? Beleza? Aí, o nosso resistor. Ah, uma coisa importante, né? Tudo isso com uma bela de uma corrente elétrica rolando. Com uma bela de uma corrente elétrica rolando. Né? Na nossa física, na nossa física, a gente considera que a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Tá? Isso é o que a gente viu até aqui. Aí, esse U útil, ele vai para o resistor. Para o resistor, o que acontece com ele? Ele vira RI. Então, veja, esta corrente aqui, ó, é a mesma que você usa aqui. Concorda? Tá? Se o teu circuito tiver vários resistores, você trabalha com a REC. Né? Então, aqui vem a REC para o circuito. Tá. Beleza? Isso é o que a gente viu até aqui. Agora a gente vai colocar este queridão na parada. Este queridão na parada. Beleza? Tudo bem? Então, ó, se vocês quiserem tirar print disso aqui, que é um mega resumo, né? Aqueles resumos de fichinhas resumo, tá? É muito interessante que você consiga construir isso sozinho. Tá? Senta, antes de fazer a questão. Né? O mapa mental da física, ele é assim que você faz. Você para, senta, se concentra e fala, eu vou explicar para mim mesmo.
Você vai demorar 5, 10 minutos. Ah, mas eu travo. Aí você vai para o livro. Puta, eu não estou lembrando, não sei nem como começar isso aqui. Entende? É nesse sentido que você vai exercitando o conceito. Tá? Bom, aqui está o nosso roteiro. A gente está no meio da caminhada. No meio da caminhada. Né? Dessa parte de eletrodinâmica 2. Né? A gente já passou toda a parte de resistor lá atrás. A gente está aqui, ó. A gente parou aqui. Então, agora a gente vai dar continuidade para os receptores. E aí, depois, a gente vai fazer uma discussão, né? O assunto não termina em receptores, a gente faz a discussão de potência elétrica dentro de tudo que a gente viu. Potência em resistor, como é que eu calculo? Potência do gerador, potência do receptor, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Bom, essa figura, ela serve para a gente começar a começar a se inteirar com a linguagem de receptores. Tá? Bom, o que é um receptor? É qualquer dispositivo que não tenha sido projetado para esquentar. A gente já tinha discutido isso na aula retrasada, se não me engano. A gente falou, deu exemplo de receptor, né? Então, o que você tem na tua casa que é feito para não esquentar? Um liquidificador ou um processador, né, que a gente usa muito para processar coisas. Que mais? A televisão, a geladeira, o próprio ar-condicionado, um ventilador, eventualmente que você tenha um ventilador de teto. Né? Quer dizer, tirando o ferro elétrico, tirando o chuveiro, que são aparelhos para esquentar, o resto é receptor. Tá? O receptor, ele consome energia, só que ele vai transformar essa energia em outra coisa. Né? A televisão transforma em luz e som, o liquidificador, uma batedeira, transforma em movimento, não é mesmo? Tá? Você pode pensar, por exemplo, num motor elétrico, né? Se você pensar num carro elétrico, que dentro, em breve, ele vai estar muito mais difundido do que é hoje, né? Porque hoje é uma tecnologia muito cara, mesmo em países mais desenvolvidos, né? O pessoal lá do Vale do Silício anda tudo de carro elétrico. O pessoal que trabalha lá na Google, aquela galera que vive ali no Vale do Silício, né? Aquele polo tecnológico dos Estados Unidos, os caras usam tudo Tesla. Os carros deles são tudo elétrico. Só que lá você tem carregadores em tudo quanto é lugar, né? O imposto. Se Deus quiser, todo mundo andando de Tesla. Se Deus quiser. A gente ainda tem todo um lobby, né, da indústria de petróleo, né, principalmente no Brasil, onde o que vai acabar acontecendo, acredito eu, é que os carros vão ficar super taxados, né? Para você conseguir, hoje, para você conseguir comprar um Tesla, por exemplo, aqui no Brasil, você vai pagar muita grana. Muita. Lá no YouTube, no canal do Átila Yamarino, ele fez um vídeo onde ele foi para os Estados Unidos e ele alugou um Tesla e passou um dia com o Tesla. Mostrou como é que é o dia a dia, como é que funciona, né? E aí, depois eu vou voltar a falar do Tesla lá na aula de Eletromag, porque os carros elétricos, eles têm uma coisa que o carro convencional não tem, cara. É a capacidade de aceleração dele. O Tesla, ele vai de 0 a 100 numa quantidade de tempo muito menor do que num carro convencional. E isso tem a ver com o tipo de motor, tá? Só para a gente não enveredar muito para esse lado. O que é o motor elétrico? É um receptor. E aí acontece o seguinte, lá no vestibular, quando você receber um circuito, como é que você vai saber que tem um receptor? Porque o resistor, deixa eu apontar aqui, ó, o resistor tem aquele símbolo característico, né? Aquela minhoquinha assim, né? Enrola, é meio coisinha. Olha só como é que ele representa o receptor, gente. Olha só como ele representa o receptor. Isso aqui é um receptor, ó. Tá? Ele usa duas barrinhas. Aqui nós vamos ter um receptor real. Ó, receptor também tem resistência interna. A gente vai discutir isso aqui. Tá? E ele tem uma força que ele chama de elinha, né? Que a gente vai daqui a pouco discutir o que é essa elinha. Tá? E aí você tem o gerador aqui. Tá? O que eu quero que vocês percebam? Aqui você tem um circuito gerador, receptor.
Tudo bem? 2 elementos. Perceba que neste dispositivo, que ele está chamando de gerador na figura, a corrente ela está saindo do polo positivo, tá vendo? Ó? Ela está saindo do polo positivo. O que caracteriza que este cara é um gerador. Tá? Aí a corrente sai, percorre um fio liso e chega aqui. Quando ela chega aqui, ela tá entrando, a corrente, né, no polo positivo. Então, o fato da corrente estar entrando no polo positivo garante que isso seja um receptor. No final da aula passada, a gente comentou sobre a história da bateria descarregada. O que acontece quando a gente vai carregar uma bateria é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Tá? Aqui nós temos supostamente a bateria descarregada. Como ela está descarregada, ela vai receber carga. Então ela vai atuar como um receptor. Então o que eu faço? Eu encosto meu carro com a bateria boa, tá? E conecto o polo positivo da minha bateria ao polo positivo da bateria descarregada. Tá? Então, quando você liga um aparelho na tomada, o polo positivo do aparelho está ligado no polo positivo da tomada, ou da bateria, supostamente. E aqui o negativo no negativo. Tá? Outra coisa importante... Bom, então vamos falar de coisas aqui, né? Então, ó, vamos escrever uns trem aqui. No receptor, corrente. Qual é a característica da corrente no receptor? Ela entra, eu vou colocar o termo entra entre aspas, né? Entra no polo positivo. No polo positivo. Outra coisa importante. Os receptores também esquentam, gente. Se você usa um ventilador durante um certo tempo, você nota que ele esquenta. A televisão também esquenta. A batedeira esquenta. Ou seja, embora o receptor não seja feito para esquentar, infelizmente ele esquenta. É o efeito Joule. Que tudo tem efeito Joule, né? Toda vez que uma coisa que a gente vai perceber, né, é que toda vez que você faz uma transformação de energia, sobretudo quando você vai transformar em mecânica, né, que tem a ver com o movimento de coisas, você acaba tendo efeito Joule. Né? Gente, a própria corrente elétrica dá efeito Joule. Porque a corrente elétrica é um ato de transformar energia. Você está transformando energia elétrica em movimento de elétron. Então, isso por si só já dá um efeito Joule. Né? Então, eu tenho um R', tá? Que é a resistência interna. Então, quer dizer resistência interna. Então, quer dizer que o receptor também tem rendimento. Presta atenção no que eu estou falando e conecta a cola passada. Conecta a cola passada. Quer dizer, então, que receptor também tem rendimento? Sim. Sim. Ele vai receber uma energia, mas uma parte ele vai dissipar. Ok? Outra coisa importante. E'. O que é o E'? O E' a gente vai chamar de força contra eletromotriz. Presta muita atenção nessa força contra eletromotriz, porque isso aqui é meio tenso. Gente, o gerador ele gera uma força eletromotriz. Tá? Só que o receptor ele exige uma tensão para funcionar. Então, por exemplo, quando você vai ligar um aparelho, esse aparelho exigirá uma certa tensão. Ah, mas qual é a tensão que o aparelho exige, Dan? Depende do aparelho.
Depende do aparelho. Né? Os aparelhos geralmente exigem tensões. 15 volts, 20 volts, 30 volts, tá? Uma coisa interessante da gente lembrar aqui é o seguinte, se a gente for pensar em termos do nosso dia a dia, né? A nossa tomada, ela fornece só uma tensão, 110, ou dependendo da tomada, 220. Então, o aparelho que vai ser ligado ali, ele exigirá uma tensão daquela. Agora, você tem aparelhos, por exemplo, como um computador, uma televisão, um videogame, né? Que são aparelhos que a gente usa no nosso dia a dia, que eles não exigem, por exemplo, um videogame não exige 110. Ele não exige 110. O videogame ele exige uma tensão bem menor. É um aparelho bem sensível. Então, esses aparelhos, eles têm transformadores dentro deles. Vocês já devem ter ouvido falar de transformador, né? O transformador, ele transforma a tensão fornecida numa tensão exigida para o receptor em questão, tá? Beleza? Então, essa força contra-eletromotriz, eu vou escrever que ela é uma tensão exigida ou solicitada pelo aparelho. Ela é uma tensão solicitada pelo dispositivo. Ok? Tranquilo? Outra coisa importante. Para que... Opa, nossa, calma. Importante. Para que Elinha seja receptor, temos que esse Elinha tem que ser menor do que o E, que é o que ele está mostrando ali. Deixa eu explicar para vocês o que isso quer dizer, gente. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma bateria de 12 volts. De 12 volts. Tá? Se eu quero fazer essa bateria carregar uma outra bateria, não basta você ligar o positivo no negativo, o positivo no positivo e o negativo no negativo. Não basta. Você tem que ter uma situação em que esse E seja menor do que aquele ali. Por quê? Vamos supor que o E aqui seja 15 volts. Se esse E for 15 volts, isso aqui vai ser bateria. O maior alimenta o menor. Então você só consegue carregar uma bateria se ela tiver com uma tensão menor que 12 volts. Que é o que acontece quando a bateria está descarregada. Aí o que acontece, gente? Olha que interessante. Imagina que o receptor seja uma bateria. Conforme você liga, a tensão no receptor vai subindo. 0 volt, 1 volt, 2 volts, 3. Quando chegar em 12, a bateria da esquerda para de carregar. É como se tivesse um equilíbrio. Né? Se um dos lados tem DDP maior que o outro, ele vai mandando. Ele vai mandando. Quando os dois lados igualam, ou seja, quando a bateria daqui carregou, ela para de fornecer. Né? Tudo bem? Fazendo uma comparação, é o que acontece no celular. Quando você põe o celular para carregar. Né? A tomada vai fornecendo uma tensão até você carregar a bateria. Eu não sei exatamente quantos volts que é a bateria de um celular. Né? Quando a tensão sobe, carreguei a bateria. Tá? Aí, quando você liga o celular e vai colocar ele para funcionar, a tua bateria vai descarregando, ela vai perdendo voltagem. Quando o celular acaba, se você deixar o celular zerar a bateria cai a zero. Aí é por isso que você não consegue mais ligar o celular, porque ela não fornece mais DDP. Você acabou com a DDP do gerador. Porque isso é um problema do gerador químico, né? O gerador químico, ele acaba. Porque ele depende de uma reação.
que a gente vai ver na sequência na parte de pilha. Então, à medida que a reação acaba, o gerador já não fornece mais a DDP. Entenderam como tudo conecta a coisa? Bom, fechou isso aqui? Tranquilo? Vamos... uma coisa importante. Esse U aqui, ó. Tá vendo esse U? Ele é, na equação do gerador, ele é o U útil. Então, eu posso escrever assim, ó. U corresponde ao U útil do gerador. Né? Esse U útil vai ganhar um outro nome. Por quê? Porque ele é útil para quem? Ele é útil para o receptor. Então, ó, para o receptor, o útil será chamado de U recebido. Recebido. É a tensão de entrada. Quanto que entrou de tensão para esse cara? Tantos volts. Tá? Tudo bem? É muito importante, por quê? Porque a gente vai ter uma equação para o receptor. Então você tem um termo nas duas equações que se conectam, que é o U. Né? Para a equação do gerador, você chamava de U útil. Não era o U gerado. O U gerado é a força eletromotriz, né? Que é o E, na verdade. Tá? Esse U, que para o gerador era útil, ele vai ser recebido pelo nosso liquidificador ou qualquer outra coisa. Tá certo? Deu para entender? Pode falar. Esse U recebido, ele também tem que ser maior do que a contra-eletromotriz do receptor? Vamos descobrir daqui a alguns minutos. Eu vou te contar umas coisas e vou te falar. Agora você responde a pergunta. E você vai responder. Tá? Porque a gente vai descobrir essa pergunta, essa resposta, na equação do receptor. Tá? Vamos continuar, que daí eu vou chegar lá. Aguenta aí. Eu vou trocar aqui. Tira print. Para que nós possamos continuar. Pronto. Vamos lá. Bom, como eu disse no slide anterior, os geradores reais, os receptores, né, que a gente vai trabalhar, os receptores reais perdem um pouco daquela tensão. Né? Então, o receptor ele vai consumir uma tensão, mas não de forma integral. E a gente vai perceber isso a partir da equação do receptor. E aí a pergunta que foi feita agora vai ser respondida. Então, veja só. Esse aqui, eu já vou chamar de U recebido. O recebido. Tá. Agora vamos pensar o seguinte. Esse U recebido, ele tem que ser pelo menos igual a isso. Pelo menos igual a isso. Mas será que é pelo menos igual a isso? Se o cara tem uma resistência interna, você concorda que a hora que a corrente entrar por aqui, só o resistor por si só, ele vai gastar um U também? Aqui eu vou colocar R', tá, gente? Só para a gente manter a notação da aula. Ó, eu coloquei E', né, no receptor e R' na resistência interna. Então, esse U eu vou chamar de UDIS. Tem uma tensão dissipada. Tem uma tensão dissipada. Por causa da resistência interna. Claro que se você estiver lendo a questão e o examinador falar, olha, considere que o receptor é ideal. Aí é outra história. Se o receptor é ideal, ele não gasta nenhuma tensão por o efeito Joule.
que é a dissipação de calor. Tá? Então, daqui eu vou pensar o seguinte, ó. Para o receptor, eu posso pensar o seguinte: o U recebido tem que ser igual ao E' mais o U dis. Respondida a pergunta? Ó, né? Se o receptor é real, esse número tem que ser maior, sim. Sim, sim, sim. E aí a gente pode até esticar essa discussão no seguinte: esse número tem que ser maior, né, que o E, e o ideal é que o U dissipado seja o menor possível. Então, o que é um bom receptor? É um cara que tem resistência interna baixa. Igual ao gerador, gente. Igual ao gerador. O que era um bom gerador? O que tem resistência interna baixa. Aqui eu vou falar a mesma coisa. Tá? Mas quem é o dis? Usa a lei de Ohm. Então fica o recebido igual a E' mais R' vezes I. Olha como a equação é parecida. Ao invés do mais, tem o menos. Tá? O que faz todo sentido, gente. Para pensar uma coisa. Ó, no gerador, vamos comparar lado a lado uma com a outra? Pra vocês se ligarem do Paranauê, cara. Eu acho isso aqui revelador. O útil é igual a E menos RI, né? Tá. Primeira coisa, o que conecta um com o outro? Certo? Fornecido. Tá? Agora, para pensar uma coisa. Olha que lindo isso. A matemática é linda, cara. Por que a equação do gerador tem menos? Porque como o gerador está fornecendo, ele vai fornecer o que ele produz menos o que ele gasta. Por isso que ele está fornecendo, né? Então, o que eu forneço? É o que eu produzo menos o que eu gastei. Agora, por que no receptor é mais? Porque o que eu recebo tem que ser o que eu uso mais um certo plus, porque eu vou gastar, né? Essa coisa aqui, ó, é importante vocês entenderem que isso aqui ele vai torrar essa tensão. Então ele precisa receber um tanto mais o que ele vai torrar. Por isso que faz todo sentido uma equação ter mais e outra menos, né? A partir do momento que você percebe isso, você passa a não ter que decorar mais. Você economiza uma série de coisas, de sinapses na tua cabeça, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Perguntas? Então vamos continuar. Tem mais coisa para falar aqui. Bom, vamos nos concentrar nessa equação, tá? E vamos fazer algumas considerações. Bom, entre aspas, bom receptor deve apresentar R' pequeno. Né? A equação nos mostra que um bom receptor deve apresentar R' pequeno. Né? Se o receptor for ideal, R' igual a 0. E aí, nesse caso, em cima daquela pergunta que foi feita agora há pouco, né? Ah, esse U aí. Aí o U recebido tem que ser igual a E. Aí deixa eu contar um negócio para vocês. O que acontece, por exemplo, nesse caso, supondo, né? Supondo que você tenha um receptor ideal, então ele tem uma força eletromotriz, mas você dá uma tensão maior, ele pode queimar.
Você sobrecarrega. É a mesma coisa que você tentar ligar uma coisa que funciona em 110 no 220. Você vai sobrecarregar ela, tá? Ele esquenta. E aí acaba queimando, ok? Tá. Outra coisa que eu queria comentar. Receptores têm rendimento. Receptores têm rendimento. Tem rendimento. Como é que eu calculo o rendimento de um receptor? Bom, vamos pensar um pouco. Quanto é que ele recebe de energia? O recebido, não é? Isso aqui vale 100%. Tá? Como ele tem que ser maior que o U, que o E, né? Como a gente acabou de discutir aqui. Então, esse U, ele é tudo que você recebe. Agora, dessa tensão recebida, quanto é que ele usa efetivamente? Ele usa E'linha. Né? Se for um motor, ele vai usar para girar, para fazer trabalho, né? Então, isso aqui vale rendimento. Eu uso a letra N. Tá bom? Então, o rendimento é E' sobre U. Tá? Que é aquele U do gerador. É o U do gerador, vezes 100. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Vocês perceberam? Compara a fórmula de rendimento do gerador. Do gerador, o rendimento é U sobre E. U sobre E. Porque U é o que ele fornece. E o que ele fornece é menor do que o que ele gera. Então aqui, ó, fazer o rendimento aqui é U sobre E. Percebe que se você não entende, isso vira um samba do crioulo doido, gente. Para quem não entende o assunto, você fala, meu, o que está acontecendo? Peraí. Mas faz sentido. Pelo amor de Deus, faz sentido. Pelo amor de Deus. Tá? Perguntas? Ok. Bom, para a gente ir... Peraí só um pouquinho. Para a gente concluir a questão dos receptores, gente, eu preciso discutir a curva do receptor, né? Porque é o seguinte... Peraí. Tem uma pergunta aqui. Apareceu uma pergunta deveras importante. Professor, explique de novo a questão dos sinais. Tá. Boa. Vamos lá. Let's go. O que a gente estava discutindo aqui é o seguinte. Por que na equação do gerador o sinal é menos e na equação do receptor o sinal é mais? Tá, vamos começar com o gerador. A equação do gerador diz para mim que o que ele fornece não é útil, é o que ele produz menos o que ele dissipa. Isso aqui é a tensão dissipada, né? Porque para pensar o seguinte, o que é R vezes I? R vezes I é U. Então, esse U, para o gerador aqui, ó, é o que ele gasta dentro dele. Então, se você olhar para a equação do gerador, ela é muito lógica em que aspecto? Ela diz que o que você fornece é igual ao que você produz menos o que você desperdiça. Repetindo, o que você fornece é o que você produz menos o que você dissipa. Tá, isso no gerador, porque ele está gerando. Agora, o receptor, vamos colocar aqui, deixa eu até foi bom você ter feito essa pergunta. Vamos colocar assim, no receptor. No receptor, o que a gente tem? O que eu recebo, eu vou usar uma parte, que é o E'linha, e vou desperdiçar outra. Vou dissipar outra dentro de mim. Então, o que eu recebo
tem que ser a soma do que eu uso mais o que eu gasto. Daí vem o problema do mais aqui. Tá? Então, quando você gera, você desconta o que você gastou, a dissipada, né? Agora, se você vai receber, você tem que receber o que você precisa mais o que você dissipa, que é esse RI, que é o termo RI da equação. Entenderam? Entendeu agora? Se quiser, eu explico novamente. Beleza, tranquilo. Bom, o que nós temos, o que a gente observa quando você olha para a equação do receptor? Vamos voltar na equação do receptor. Tá? Bom, a tensão recebida, ela está associada à corrente que passa dentro dele também, ó. Tá? Lembrar, né, gente, mais uma vez, que essa corrente, ó, tem a ver com a corrente que está passando no circuito, né? Às vezes não tem só o receptor ali, você vai ter que tirar uma resistência equivalente, enfim. Então, o que acontece? Você tem uma relação entre o U que ele recebe lá do gerador, né? E a corrente que vem do gerador, a corrente recebida. Então, eu posso trazer isso para uma equação, para um gráfico. Então, a gente tem a abordagem gráfica, ó. Curva característica do receptor. Um gráfico. Percebem que a gente está usando, né, o mesmo mecanismo de estudar que a gente usa para gerador. Monta a equação, discute a questão do rendimento e agora faz a abordagem gráfica. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou colocar um gráfico de U, eixo X. É o U recebido, né? Receptor. Em função do I, que vem no circuito. Bom, gente, o que a gente espera é o seguinte, né? Lei de Ohm é tudo na vida. O que a lei de Ohm fala aqui? U igual a RI, não é? Então a questão é a seguinte: quanto maior for a tensão recebida pelo receptor, significa que maior vai ser a corrente que passa por ele. É proporcional, né? E aí você pega a equação U igual a E' mais R'I e brinca de matemática com ela assim, ó. Diz para ela que Y igual a AX mais B. Igualzinho a gente fez para gerador. Olha para a equação e percebe o seguinte: a variável y é a tensão que o gerador está recebendo. Desculpa, que o receptor está recebendo. E a variável x é a corrente. E a variável x é a corrente. Sacaram? Tá. Percebe o seguinte: é uma equaçãozinha de primeiro grau crescente por causa desse número aqui, ó. Esse número A é o coeficiente angular. Ele tem relação com a inclinação da reta. Tá? Como a resistência... Então, o A, ele corresponde, na verdade, à resistência interna do receptor. Então, o que você já vai... Você já tem que mentalizar na tua cabeça as coisas, gente. Quanto maior... Olha a frase que eu vou falar agora. Quanto pior for o receptor, mais inclinada é a curva. Quando a curva inclina muito, é porque ele tem uma resistência interna alta. Percebem isso? Ó, se esta resistência interna for alta, a curva é muito inclinada. Tá. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Este termo que está sem a variável
ele é chamado de coeficiente linear. Para quem já estudou esse assunto, sabe que o coeficiente linear você encontra fazendo x valer zero. No caso, i igual a zero. Então, ó, se i for igual a zero, u igual a e, não é? Vocês entendem o que isso quer dizer, gente? Se i igual a zero, u igual a e, significa que ele é exatamente o ponto onde ele encosta o eixo y. Então, aqui, ó, o gráfico começa daqui e tem uma inclinação. Então, esse ponto aqui, ó, é o E'. O que é esse E'? Tenta imaginar o seguinte, é a mínima tensão só para ele funcionar. Só para ele funcionar isso aqui. Só que ele tem que ter um mais, né? Tem que A mais, tá? Outra coisa que eu queria relacionar, né? Quando a gente estava falando sobre a questão da resistência interna, tá associada à inclinação da reta, você pode pensar o seguinte, ó. Traça uma paralela ao eixo X aqui, ó. Que não está tão paralela a minha, né? Está bem torta. E considera que aqui tem um ângulo θ. A tangente desse ângulo θ é a resistência interna. A gente já veio discutindo essa questão da inclinação, gente, desde a aula de Uri. Desde a aula de Uri. Tá? Tudo bem? Então, no final das contas, o que a gente tem? Não sei se vocês percebem. Eu fiz um estudo detalhado de resistor. Fizemos gráfico de resistor. Né? Fizemos um estudo detalhado de gerador. E fizemos um estudo detalhado de receptor. Tá? Então, tudo isso aqui, você pode somar. Daqui a pouco eu volto aqui nesse slide. Ó. A isso aqui. Ó. Aqui eu tinha gerador e resistor. Agora eu tenho todo o tratamento matemático dos queridos receptores. Tudo bem? Tranquilo, gente? Perguntas? Dúvidas?